Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez, para a gente entrar aqui para o nosso estudo, Nós vamos falar hoje sobre o capítulo de número 46 do livro do profeta Jeremias. Nós vamos falar a profecia, o que Jeremias profetizou contra as nações, não é mesmo? Então nós temos que ficar atento ao que vem falando, tá bom? Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha. Clica nessa mãozinha também para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Eu quero fazer uma pequena oração aqui para Deus abrir as nossas mentes, tá bom? Vamos orar então. Querido e amado Deus, nessa hora em que nos colocamos mais uma vez diante de Ti, meu Pai, estamos na Sua presença. Queremos te agradecer por esse dia, por mais essa noite, por o Senhor ter nos aberto os nossos olhos, nos dado entendimento na sua palavra. Hoje eu peço ao Senhor, meu Pai, mais uma vez, que o Senhor venha renovar os nossos espíritos, encha-nos da tua luz, da tua glória, resplandeça-te sobre nós, para que cada vez que a gente lê a sua palavra, a gente possa ter entendimento e a gente possa refletir e procurar seguir as suas instruções, Senhor. Estamos aqui mais uma vez para agradecer. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pela a união da nossa família. Muito obrigada, Senhor, pelos amigos que aqui estão. Olhe por cada um deles, Senhor. Encha eles da tua luz, proteja, guarda, livra de todo mal. Faça com que a sua luz venha estar sobre nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço por mais essa live. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. E obrigado por todos que estão aqui. Resplandeça a sua luz sobre cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu venho falando do capítulo de número 46, então você já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever no canal, apertar na palavrinha inscrever-se e no sininho. Depois você vai apertar na mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você vê, do que você ouve aqui. É de grande valia, porque tudo que eu trago aqui é para o nosso benefício mesmo, Não é nada que venha desabonar a nossa conduta, a conduta de alguém aqui, mas sim para edificar, para engrandecer o nome do Senhor, porque Ele vem mostrando através dos profetas do passado coisas que aconteceram de modo que faça com que a gente venha refletir e seguir naquele caminho da qual é o melhor, que Ele é o nosso maior bem, Ele é o nosso melhor caminho, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês, depois venho com as explicações, tá bom? Então, a palavra aqui de profecia contra várias nações inicia-se assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jerusalém, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates.
tropeçarão e cairão. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem com os rios? O Egito vem subindo com o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e enterçam o arco. Vamos pular aqui para o versículo de número 15, que diz assim: Por que foram derrubados os teus valentes? Não poderão manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Versículo de número 18. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Versículo de número 22. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharam com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Versículo de número 26. Eu os entreguei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será abatida como nos dias antigos, diz o Senhor. Versículo de número 27. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra dos seus cavaleiros. E Jacó voltará e descerá e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Versículo de número 28, para encerrar o capítulo. Tu não temas, servo meu. Jacó diz o Senhor. Não, tu não temas, diz o servo meu. Jacó diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei temor a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Então Deus aqui está sendo bem claro, dizendo que fará acontecer por todas as nações, mas que ele não daria um castigo, mas que não seria por tudo, né? E aí diz assim, no versículo de número 5, que ele fala: darei a tua alma por despojo. Aqui ele está querendo dizer que, embora Jeremias considerasse Baruque, né, como um grande amigo dele, isso aqui estou indo lá no versículo no capítulo de número 46, de grande amigo dele, Deus, a mensagem, a promessa não era para Baruque, mas sim para Jeremias. Mas só que no capítulo de número 46, ele vem falando, no capítulo de número 46, a vista tem dia que tá, gente. Ele vem falando no versículo de número 27 e 28. Estou adiantando aqui, desculpa. Vamos voltar lá no capítulo de 46, no versículo 51, que fala contra os gentios, né? Esse capítulo mostra que Jeremias
continuaria com a missão dele de porta-voz, né? Apesar de ele foi procurar Baruque para contar, né, tudo que Deus falou com ele, mas Deus castigaria muitos, né, muitas nações, porém deixaria Jeremias vivo. Ele teria o castigo dele, mas não de tudo, tá certo? Então, o que a gente entende? Vamos aqui para um melhor raciocínio, né? O Senhor Deus, ele foi anunciar lá a destruição sobre o Egito. Ele foi anunciar a destruição sobre o Egito por meio das mãos do rei da Babilônia, né, o Nabucodonosor. Mas, em contrapartida, ele fala para todo o povo para não ficarem assustados com o que ele ia fazer. Isso é a profecia de Jeremias falando o que Deus tinha falado, para que eles não ficassem assustados com o que Deus iria fazer, porque Deus, mesmo trazendo grande destruição, ele restauraria o que se havia perdido dentro daquele ambiente, dentro do acontecido ali. Então, isso mostra que Deus trata o seu povo com muito amor. Ele move a mão dele para aqueles que têm aliança com ele. Deus ama o seu povo, Deus ama os seus filhos. Eu sempre falo isso aqui, né? Deus, ele dá um tratamento muito diferenciado para aqueles que têm uma aliança com ele. Você entende? O tratamento de Deus para aqueles que têm uma aliança com ele é um tratamento diferenciado, é um tratamento de muito amor, um tratamento de derramar muita graça, de muita amorosidade e graça, né? A graça que eu digo é devido às bênçãos que ele derrama, né? Sobre os benefícios que ele faz para aqueles que são justos. Você entende? Para os seus filhos. Então, ele dá um tratamento diferenciado para aqueles que são seus filhos. Então, Deus mostra, nesse capítulo aqui, ele está mostrando que ele veio falando, né, que Jeremias continuaria com a missão dele. Mesmo ele destruindo muitas nações, muitas coisas, ele restauraria muitas coisas que seriam perdidas, mas que Jeremias deveria continuar como mensageiro da palavra dele, né? Porque aconteceria essa destruição devido à desobediência do povo. Então, a mensagem, na verdade, a mensagem é sobre a desobediência. A desobediência só nos causa sofrimento, como esse povo sofreu lá, porque, como diz lá nesse versículo de número 28, no versículo de número 28 aqui, ó, fala assim: tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei temor a todas as nações. Então ele iria botar temor em todo o povo, em todas as nações. Mas falou para Jeremias, e no caso aqui ele se referiu a Jacó também, né? Lembrou-se de Jacó, que não tivesse medo, que ele botaria temor em todas as nações, entre as quais ele propagou a palavra do Senhor, onde eles foram lançados. Aí ele diz que, mas a ti não darei fim, ou seja, ele não deixaria que ele morresse, mas daria um castigo para ele como justiça. Ele diz, mas castigar-te-ei com justiça, porque Deus é justo. E não te darei de todo como inocente. Então Deus estava mostrando para ele que daria um castigo para ele, que ele passaria por um determinado sofrimento, mas que para mostrar a ele que ele não era totalmente inocente das coisas que vinham acontecendo. Então, quanto ao povo de Israel, o povo de Israel ele sofreu ao longo dos séculos, de muito tempo,
por sua desobediência, por falta de obedecer à palavra de Deus, aos estatutos do Senhor. Então, nós aprendemos aqui que quando nós obedecemos, tudo se faz bem, né? Eu sempre venho falando isso aqui. E quando nós desobedecemos, Deus destrói, Ele permite, Ele faz destruição em tudo, mas depois Ele vem restaurar aos remanescentes, aqueles que ficaram e que obedeceram, tá certo? Então, confie na palavra do Senhor, confie em Deus, faça aquilo que Ele diga, tá bom? Amanhã eu volto com vocês para falar do capítulo de número 47, onde Jeremias também profetiza contra os filisteus, né? A palavra do Senhor que vai até Jeremias, o profeta, para falar contra os filisteus, que antes que Faraó fizesse lá no local chamado Gaza, no local lá. Amanhã eu venho explicando melhor para vocês, tá bom? Então, olha, que Deus os abençoe grandemente. Hoje eu consegui chegar um pouco mais cedo aqui com vocês, né? A noite passada eu tive que fazer a live na madrugada, eu também estava me sentindo péssima. Sabe quando eu sou ser humano, como todo mundo é. Então, tem dia que a gente se sente mal, né? Péssima. E aí Deus vai te ajustando, vai te mostrando várias coisas para te fazer se sentir uma pessoa melhor, né? Você começa a se sentir melhor. Quando a gente começa a se sentir péssima assim, muitas das vezes setas enviadas por pessoas que te olham com olhares não agradáveis, pessoas que te invejam. Então você às vezes esmorece naquele dia devido a muita inveja, muitas setas. Às vezes seta não só de pessoas de rua, mas setas enviadas por pessoas da própria família, né? Que não te consideram, não enxergam a bênção que você é para eles, você entende? Às vezes a pessoa não enxerga a bênção que você é dentro de uma família. Não sei, vocês lembram de Davi, né? Davi, ele foi depois colocado como rei, né? Mas Davi, ele passou muitos anos cuidando de ovelhas. E Deus tinha um escolhido, né? Dentro de uma família. Então, dentro daquela família. Então, toda família tem um escolhido de Deus. Deus escolhe um para propagar a palavra dele, para onde ele traz luz para aquela pessoa. E às vezes os outros da família não enxergam a luz que há naquela pessoa, mas sim setam aquela pessoa, desconsidera, né, maltrata, às vezes fala coisas não agradáveis, né? E aquela pessoa, muitas das vezes, é uma pessoa generosa para com a família, e a família não enxerga porque estão nas trevas, ainda não conseguiram enxergar a luz do Senhor. E aí Deus bota uma pessoa de luz para trazer luz para toda aquela família, tá certo? Desculpa, eu nem sei por que eu estou falando essas coisas aqui, mas eu estou falando com certeza porque Deus está colocando essa voz para mim, tá bom? Então, gente, até amanhã. Fiquem bem, fiquem com o Senhor Jesus, que Deus nos abençoe grandemente, nos dê o sono do justo. Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 47, tá bom? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.